Então eu queria começar essa entrevista falando desse primeiro mandato do senhor. Como foi que o senhor recebeu o nosso estado, o estado de Minas Gerais, do anterior governador do PT? E são duas perguntas em uma. E queria aproveitar para perguntar como tem sido a sua relação com o nosso atual presidente Jair Bolsonaro e o que a gente pode esperar em Minas desse presidente caso reeleito. Nós já temos bons projetos de infraestrutura engatilhados, o cidadão mineiro pode esperar uma boa parceria entre governo estadual e governo federal? Bom, primeiro agradeço muito a oportunidade de estar aqui, uma satisfação estar aqui tão bem acompanhado, né, só de mulheres, e essa participação feminina é extremamente importante, né? As mulheres são maioria na população, na minha opinião elas têm um senso crítico mais apurado, então elas têm um impacto enorme nas eleições. Com relação à sua primeira pergunta, eu acho que quem acompanha um pouco sabe como Minas Gerais estava há 4 anos atrás, quando eu ganhei a eleição e ainda não tinha assumido. Éramos um estado literalmente quebrado. E não era só financeiramente, não. Era moralmente também, pelo que acontecia. Porque quando você perde dinheiro, que é normal, qualquer um pode perder, você recupera. Agora, quando você perde dinheiro e a honra, aí é muito pior. E foi o que aconteceu com Minas Gerais. Eu falo que quebrou e também perdeu-se a honra, por quê? Porque o Estado passou a atrasar o pagamento do salário do funcionalismo público. O Estado foi o único Estado do Brasil que não fez os repasses para as cidades, para os prefeitos. É a mesma coisa, qualquer assalariado amanhã ser comunicado que ele vai receber só a metade do salário, unilateralmente, né? Isso é um absurdo. Tanto é que nós tivemos aqui prefeitos em Minas Gerais que adoeceram nessa tragédia, que renunciaram até que suicidaram. Não é à toa que o senhor tem o apoio de 600 e... Mais de 600 prefeitos. 600 que compareceram aqui, numa semana que muita gente estava viajando porque tinha um feriado no meio. Então eu posso dizer que 85% dos prefeitos de Minas estão caminhando conosco. Esse estado afetou a vida dos servidores, afetou a vida dos prefeitos e do cidadão, por tabela. Eu estive numa cidade, na Zona da Mata, Tabuleiro, na minha campanha, há 4 anos atrás. O único posto de saúde da cidade estava fechado, com uma placa fixada, escrito: fechamos porque não recebemos recursos do governo do estado. Será que alguém morreu lá em Tabuleiro? Quantas pessoas tiveram um gasto extra para viajar, para fazer uma consulta, qualquer coisa nesse sentido na época? Então o que aconteceu aqui foi um terror, uma falta de consideração. E não tem nada que exemplifica isso também quanto a merenda escolar. Hoje qualquer escola serve fruta, verdura, carne. Naquela época o que tinha era um arroz aguado, um sopão só. E isso porque as diretoras, as professoras faziam vaquinha, iam nas mercearias próximas às escolas pedir donativo. Esse ano o Estado está investindo em merenda 340 milhões. No governo PT, em 2018, investiu 3. De 3 para 340, nós estamos falando que é 110 vezes mais. Se alguém falar, eu vou reduzir minha conta de supermercado em 110 vezes, vai passar fome. Não vai? Talvez você reduza 20%, 30%, 40%, mas 110 vezes não tem como. E então, o PT adora se vangloriar da educação, né? Não, eu falo que é o falso social. Sim. Ele só fala. E o que mais que ele fez? Aqui em Minas nós temos o Piso Mineiro de Assistência Social, uma lei do Estado que determina que todo mês o governo pague às prefeituras um valor para que as prefeituras tenham recursos para comprar cestas básicas, para pagar algum funeral ou aluguel social de uma família carente.
que o governo que se diz social fez? Cortou. Eu voltei a pagar assim que eu assumi, reajustei esse valor em 50% e estou pagando aquilo que o PT não pagou. Então dá para ver que poderia ser o partido da hipocrisia também, vocês concordam, né? Fala tanto no social, é tão preocupado com o social, mas incapaz de fornecer. E pior do que esse piso mineiro de assistência social, o auxílio reciclagem para quem faz coleta seletiva. São pessoas extremamente humildes, que quando muito ganham um salário mínimo, e o Estado também tem uma lei que obriga você a fazer um repasse para as cooperativas que complementam esse ganho. O que o PT fez? Cortou também. Agora pergunta se eles cortaram as 32 empregadas que trabalhavam no Palácio do Governador. Isso não cortou, não. E o senhor entregou para concessão o palácio, para eventos eu não culturais, moro em palácio, eu moro na minha casa. Pergunta se cortou o helicóptero diário que o governador utilizava, os banquetes que ele dava para a companheirada do PT. Isso não cortou. Agora aquilo que é do humilde cortou. 7 aeronaves à disposição do governador. Então por isso que eu falo, estava falido financeiramente e moralmente. Porque se eu estou falido e vivendo vida de rei, e alguém que me emprestou, que forneceu para mim, está passando por dificuldade, me parece que eu sou uma pessoa que não tenho nem um pouco de vergonha na cara. Sim. E é o que aconteceu aqui em Minas. A turma do PT continuou mamando na teta do Estado, enquanto o funcionalismo sofria, enquanto os alunos não tinham merenda, as pessoas humildes não tinham essa ajuda que a lei previa. Então, é o governo do falso social. Não faz nada. E com relação à segunda... Então, essa era a situação. Sim. Um estado caótico. Desastrosa. Assumir também, sem medicamento na rede pública. Medicamento de uso contínuo. Não tinha insulina. Eu tenho a impressão que alguém morreu. Funcionário público levava papel higiênico e café para onde ele trabalhava, porque não tinha dinheiro para comprar nem papel higiênico. Governador, desculpe interromper, eu sou a Bárbara do Chateau-Lisée. Eu gostaria de saber qual era o argumento fornecido por esse governo ao negar à sociedade o básico. Falava que era dificuldade financeira e falava que o problema era Brasília, que o problema não era aqui em Minas, não. O mineiro foi iludido muito tempo. Sempre se falava, a Brasília deve para nós a Lei Candir. Não tem nada disso. Foi resolvido depois, em vez de 130 bilhões, foram 4 para pagar em 15 anos. Então ficaram iludindo. A mesma coisa que alguém vem cobrar de mim, em vez de eu tomar vergonha na cara e trabalhar e pagar, eu fico falando, não, eu tenho herança para receber, um dia eu vou receber e te pago. Era desse jeito aqui. Ou então, eu estou jogando na loteria, vou ganhar na loteria. Era dessa maneira que o Estado era conduzido. Ninguém se mobilizava. Mas estava todo o grupinho do PT mamando na teta do Estado de Minas. E muitas estatais, certamente, né? Nós reduzimos aqui dezenas de milhares de cargos. E o atendimento melhorou. Não foi 10 mil, 20 mil, não. Foram muitos mil cargos que nós reduzimos, gente do Brasil inteiro, na folha de pagamento de Minas. Então, esse é o PT. É dessa maneira que funciona. E eu vejo na gestão do presidente Bolsonaro uma seriedade muito maior. O presidente não tem lá companheirada, não. Eu conheço os ministros dele, são ministros que têm capacidade, muitos de carreira da área, não é aquele político que não sabe nada, como o PT gosta muito de fazer. E o presidente tem grandes projetos para Minas, né? Já realizou alguns e vai realizar outros. Vamos pegar a BR-381, que liga aqui Belo Horizonte ao leste do estado, ao Espírito Santo. Durante o governo PT, não se avançou nada. No presidente Bolsonaro, nós já tivemos 60 quilômetros duplicados. No PT, ficou só no discurso também. Parece que eles são mestres em obras inacabadas, né? Mestres em fazer um cemitério de obras inacabadas, que é o que mais tem. O que nós já concluímos aqui em Minas? Mais de 70 UBSs, Unidades Básicas de Saúde. O PT começou, não acabou.
Os hospitais regionais, vamos concluir. Amanhã estou indo para Teófilo Otoni para dar início à obra lá. E o presidente Bolsonaro já destinou, já está reservado, 2 bilhões e 800 milhões de reais para o metrô de Belo Horizonte. O PT esteve lá no governo federal 14 anos. Quantos metros que o metrô de Belo Horizonte aumentou? Nenhum. Só aumentou Zero. o de Cuba, né? O de Caracas, o da Venezuela, lá aumentou. Para lá eles conseguiram dinheiro. Por isso que eu falo, e quem está nos acompanhando tem de saber, Lula, PT, não gosta de Minas, porque nós não nos vergamos. Não deram metrô para nós, mas deram para os venezuelanos. Tirou a fábrica da Fiat que vinha para Minas. Verdade. Fez uma medida provisória no último mês de governo que inviabilizou essa fábrica. A refinaria nossa de Betim, a Gabriel Passo, no passado atendia o estado todo, hoje nós somos importadores de combustível. Isso faz com que a arrecadação do estado fique muito prejudicada, mas foi construir grandes complexos petroquímicos Brasil afora e nenhum funciona. Gastaram aí 200 bilhões para construir o que não funciona. Que é o caso da Abreu Lima, né? Abreu e Lima lá no Nordeste, coincidentemente é no estado do Lula, né? Não é uma coincidência, né? E não funciona, né? O governador, deixa eu só aproveitar, deixa que o senhor deu comentando sobre o metrô de Belo Horizonte, porque o Lula, em debate recente, ele disse que ele fez o metrô de BH. E os mineiros, muitos mineiros que não se lembram, principalmente essa geração jovem, que quando o governo PT começou, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, eram crianças que não se ligavam muito em política e não sabiam a importância das demandas. Então, muitos deles ouviram aquela informação e tomaram para si como verdade, porque a mentira ela vai mais rápido do que a verdade consegue restabelecer. É muito importante a gente restabelecer a verdade, já que nunca houve algum interesse de andamento do governo nesse período todo que nós tivemos de gestão, não só do PT quanto do PSDB, de avanço dessa obra do metrô, que sempre foi uma importância imensa para o povo belo-horizontino. Houve essa, pelo menos a tentativa? Então, que eu saiba, não. Com o presidente Bolsonaro é que nós estamos vendo. E isso vai acontecer porque ele está, de certa maneira, concedendo, né? O governo federal vai fazer um aporte, o governo do estado vai fazer um aporte e uma empresa vai construir e administrar o metrô, como em São Paulo, né? No passado, não existia essa visão. É o que eu falo, o governo tem de custear, agora o governo não necessariamente tem de administrar. Tem uma diferença muito grande aí. O governo fornece medicamento, o governo não fabrica medicamento, porque ele não é competente e eficiente para fabricar medicamento, mas tem de fornecer. Se ele fosse fabricar o medicamento, ia custar o dobro ou o triplo, e ia faltar, e ia sair com fórmula errada, porque ele não é a especialidade dele. O governo tem de fazer a gestão, e não a execução. Então, no passado, não houve isso, e agora que nós estamos tendo solução. Que bom, governador, em nome de todos os mineiros, agradecemos. E como o senhor é mineiro, eu sei da importância que o senhor sabe que isso tem para todos nós. Muito obrigada. Pode continuar. Agora eu queria então passar a palavra para Catarina, certo? Sim. Governador, aproveitando que o senhor falou sobre Teófilo Otoni, né? Eu nasci ali no Vale do Mucuri, ali do lado nós temos o Vale do Jequitinhonha, e nós sabemos que essas duas regiões, elas são as mais pobres de Minas, né? Tem o menor IDH, o Produto Interno Bruto também é um dos menores do estado. E também é fato de que essas regiões elas são dominadas pelo PT. Ali os candidatos do PT ou seus aliados, eles sempre recebem a maior fatia dos votos ali naquela região, né? Em todas as eleições, e coincidência ou não, há nessas duas regiões um forte coronelismo do PT, que sempre incute no coração daquela população mais pobre de que toda culpa ali das mazelas sociais, né, da região ali é culpa da oposição, né? E aí eles acabam desestimulando também ali a população a não empreender, a não trabalhar e a depender ali somente do Estado. Diante disso, eu gostaria que o senhor comentasse como trazer uma esperança para aquele povo daquela região, né? Como
e como demonstrar para aquelas pessoas que não é culpa da oposição, toda a mazela social que existe ali, mas sim por causa das políticas de esquerda justamente trazidas pelo PT. Primeiro eu queria dizer que eu conheço aquela região muito bem, viajei muito lá, Novo Cruzeiro, Ladainha, Padre Paraíso, Itaobim, Salinas, Medina, não é isso? Almenara. Sim, eu nasci em Machacaliz, moro ali também, meus pais moram ali em Águas Formosas. Poté, Malacacheta, então eu viajei muito, conheço muito bem a região. E realmente é uma região que, dentro do nosso contexto, é menos desenvolvida do que outras regiões do estado e que precisa melhorar. E a questão política, eu vejo que ela tem uma interferência muito grande e muitas vezes nociva. Numa cidade que eu prefiro não dizer o nome, quando eu era empresário, eu fui lá e vi uma obra pública pronta para poder ser usada no centro da cidade. E eu perguntei, eu estava lá procurando um imóvel, né, para alugar, e perguntei lá, mas por que isso aqui não é utilizado? Falou, o prefeito novo que assumiu aqui não aceita abrir, porque foi o prefeito antigo que fez. Quem está perdendo com isso? A população, porque foi a população que pagou aquela obra lá. Então eu vi na pele como esse tipo de vaidade, coronelismo, pode ser também, funciona e prejudica. O que nós temos de fazer é aquilo que é para o bem da comunidade, não quebrar para o bem de mim, ou de fulano, ou de não sei quem, né? Então, literalmente, uma obra ficou lá inutilizada, depois não tive notícias como que foi encaminhada, por quê? Por questões de politicagem, né? Pensa bem, um prefeito faz um hospital, está pronto para inaugurar, o outro assume e fala, não vou abrir esse hospital. Quem que está pagando o pato? O povo. Então as pessoas precisam realmente ter consciência, precisam ter um senso crítico maior, né? Porque muitas vezes caem nessa questão de estar vivendo só de uma renda que recebe do governo. E eu já escutei da nossa secretária de Desenvolvimento Social, realmente ela fala, tem algumas pessoas, isso acontece em todo lugar, não é só lá na região não, que se acomodam com o assistencialismo. E o que eu tenho tentado no meu governo é exatamente acabar com isso, porque no dia que nós falarmos, eu vou viver de ajuda oficial, de ajuda do governo, esse país vai começar a andar para trás, porque nós precisamos produzir alguma coisa. Então hoje nós temos diversos programas para Minas e mais intensamente para a região do Mucuri e do Jequitinhonha, que são aquelas que incentivam a agricultura familiar a produzir hortaliças, frutas, que são inclusive repassadas para as escolas, vendidas nas escolas como merenda escolar, para você começar a criar um círculo virtuoso ali naquela localidade. Então tem o fornecimento de kits de irrigação para esses agricultores, tem a questão de você estar dando uma orientação para que essa produção também ocorra. São várias ações, mas eu posso te adiantar que não é fácil você quebrar quando esse círculo vicioso começa a prevalecer. Sim. As pessoas começam a acreditar que trabalhar não precisa não, que dá para receber aquela ajuda oficial, você vai levando a vida daquele jeito, e isso cria um cinismo muito grande, cria uma posição da pessoa achar que ela tem direito adquirido de receber algo, né? E nós sabemos que se alguém está recebendo algo, outro alguém está pagando por aquele algo. Exatamente. Não existe nada de graça nesse mundo. Então, assim, dá para perceber que é um alinhamento não só do senhor para com os prefeitos, que está acontecendo, também para com o governo federal, na questão de eu vou te ensinar a pescar. O Estado está fornecendo os meios para que você se desenvolva e para que você cresça, porque, como o senhor colocou, quando você vive de assistencialismo, você se acomoda naquilo. E, inclusive, no governo do PT,
Eles cortavam se você começava a trabalhar. Você começava a trabalhar, você perdia o assistencialismo que o Estado te dava. Então, o senhor até pode colocar melhor, parece que esse assistencialismo será mantido até um período que a pessoa recomece a trabalhar, para que ela possa ter um impulso, para que ela torne empresário de si mesmo, visando sua própria gestão de desenvolvimento, para que a gente sempre cresça e não fique estacionado naquela questão de não, o Estado vai cuidar de mim, como o senhor colocou. Existe esse alinhamento, esse posicionamento moral entre prefeitos e governo federal? Eu posso te dizer que nós temos tentado quebrar esse círculo vicioso de diversas maneiras. Igual eu te falei, dando apoio para micro, pequenos produtores rurais, né, com um mercado assegurado, ele vai vender na escola a produção dele. Eu visitei Araçuaí há 6 meses atrás, estive lá numa escola também que estava atendendo, naquela ocasião, mais de 500 alunos no Trilhas de Futuro, que são cursos técnicos com 2 anos de duração, em escola particular, com auxílio alimentação e auxílio transporte, para as pessoas se capacitarem. Porque muitas vezes o que falta é capacitação. Tem muita empresa falando, eu quero fazer isso aqui, não encontro alguém que me atenda adequadamente. E nessa ocasião lá eu fiquei muito satisfeito, que eu escutei lá, a maioria mulheres, vale lembrar, estavam estudando, mas tem curso de enfermagem, e uma delas falou, eu levanto de madrugada, caminho 5 quilômetros na estrada de terra para pegar um ônibus para poder fazer o curso. Então as pessoas se esforçam, tem gente esforçada, e isso vai começar a gerar um impacto. Em Teófilo Otoni, visitei há 60 dias atrás, 45, um laticínio que foi reativado, não me recordo exatamente o nome não, está gerando lá 150 empregos, e movimentando a economia, porque você começa a comprar de produtores ali de toda a região. E isso começa a fazer a região ir adiante. Agora, o que sempre aconteceu, eu me lembro muito, na minha última campanha, deputados, eram candidatos falando, eu vou trazer uma grande indústria para cá, tipo uma fábrica de aviões. Isso, nós temos que ser realistas, né? Pode ser algo bem para o futuro. Primeiro, você tem de ir com aquilo que é mais simples. Não é assim na nossa vida? A gente não aprende primeiro a andar antes de correr, depois que aprende a pular, não é? Parece que queriam... são processos, né? Tem sequência. Primeiro, acho que nós precisamos ter lá o quê? Fábrica de confecção, fábrica de calçado, né? Fábricas de autopeças, aí você vai levando, não. Seria interessante a longo prazo estimular o turismo para aquela região, porque lá tem muitas belezas naturais que simplesmente são desperdiçadas por falta de visão de muitos. Então, o turismo, ele precisa de uma série de ações, e já estão acontecendo. Precisa ter gente formada. Turista vai aonde não tem um hotel? Não vai, não é? Você precisa ter gente que saiba administrar, montar um hotel, atender bem o hóspede. Você precisa ter estradas. Inclusive, a região lá foi uma das mais contempladas com asfalto novo. Diversas estradas lá do leste, região de Teófilo Otoni, foram recuperadas, porque o turista também não vai viajar se não tiver uma estrada adequada. Inclusive, eu gostaria de agradecer em nome das pessoas daquela região por essa estrada que está sendo, né, capeada, reconstruída, porque nós sempre sofremos muito com a precariedade daquelas estradas. É algo que sempre trouxe muito sofrimento para a população ali da região. Então, em nome daquelas pessoas de lá, eu gostaria de agradecer ao governador. E precisamos, né, como eu falei agora há pouco, e já está acontecendo com o presidente Bolsonaro, a duplicação da 381. Porque a 381-262 é que vai possibilitar quem mora aqui em Belo Horizonte, na região central do estado, chegar lá com facilidade. Então, tudo contribui para o turismo quando você tem essa infraestrutura. Estradas boas, pessoas capacitadas para fazer uma comida boa lá, para ter um hotel confortável, nada de luxo não, né? As pessoas querem um conforto mínimo. Então, eu diria
que isso hoje já acontece em boa parte do estado e vai ser intensificado. E lá é uma região muito bonita, que realmente tem toda a condição de atrair turistas. Uma das ações que o presidente Bolsonaro conseguiu aqui para Minas foi colocar em 7 parques federais 150 milhões de reais para melhorar a infraestrutura. Porque adianta você ter uma beleza enorme, se para andar dentro do parque você precisa de um tanque de guerra, de tão ruim que são as estradas. Então a infraestrutura interna dos parques estão sendo melhoradas e isso possibilita você ter mais atração de turistas. Vamos seguir então a ordem, Nath? Pode ser você agora? Governador, muito honrada de estar aqui. Bem, a minha pergunta é um passo mais atrás, assim, como um grande gestor, um grande empresário, certamente o senhor idealizou a gestão do Estado como uma grande empresa. Eu acho que essa foi a razão do voto de muitos mineiros e a gente vê que tem dado certo. E qual que foi a sua motivação para entrar na carreira política, para ter esse propósito, essa missão? E qual que foi um desafio que, por mais que o senhor tivesse tentado prever, o senhor falou assim, nossa, isso aqui eu não imaginava que era assim? Bom, o fato de eu ser governador hoje, eu acho que foi devido quase que a um alinhamento de planetas que eu fiz lá em 2017. No final de 2016 eu saí da empresa. Eu falei, eu fiz a empresa crescer, a empresa está profissionalizada e eu não quero fazer como muitos empresários que ficam na empresa até o dia que eles ou vão para o hospital ou para o cemitério. Acho que todo mundo que está nos acompanhando já viu caso assim, né? E a empresa sofre com isso. Então eu fiz a minha sucessão, coloquei alguém lá para dar continuidade na empresa quando eu estava com 52 anos de idade. Geralmente tem muita gente que fica até os 80, até os 90, né? Eu falei, não, eu quero sair antes até para ver se a empresa funciona sem a minha pessoa. E graças a Deus está funcionando. E eu estava com os filhos já formados, com a minha situação que me permite a empresa me pagar lá os dividendos e com isso eu consigo levar a minha vida. E eu sempre critiquei muito a política no Brasil. Mas nunca contribuí com a política. Então eu percebia que eu tinha uma dívida. Eu falava, não é certo eu criticar e não contribuir, porque criticar qualquer um critica, não é? Até alguém que não conhece nada, porque mandar pedra é a coisa mais fácil do mundo. E surgiu o convite do Partido Novo, e eu falei, gente, eu estou com a empresa funcionando sem a minha pessoa, meus filhos criados, a minha situação financeira permite. Por que eu não vou ajudar o Partido Novo? Minha missão era quase que impossível, porque eu era um lambari dentro de um aquário cheio de tubarões, né? Lidando com pessoas muito conhecidas, um ex-governador, um então governador, e ninguém me conhecia. Mas eu falei, não, eu vou trabalhar, vou mostrar aqui em Minas que existem propostas políticas diferentes dessa que está aí, que está fundando o Brasil. E eu sofri muito na empresa por causa de política, porque em 2015 e 2016, que foi o auge da crise do PT, né, da Dilma, petrolão, mensalão, mala de dinheiro, corrupção, etc., impeachment, eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. E foi muito difícil para mim. Eu que sempre contratei, tive de reduzir. Então falei, não adianta você ter uma carreira boa, uma empresa boa, num país que está fundando. É a mesma coisa que você comprar móveis, decoração para sua cabine no Titanic. Resolve alguma coisa? Vai tudo lá para o fundo do mar. Então eu falei, vou ajudar. E entrei na campanha de corpo e alma, diferente dos outros. Eu fui em mais de 200 cidades, visitei
toda associação comercial, rádio, que podia me receber nessas cidades aí. Foram centenas de eventos que eu tive. Rodei mais de 60 mil quilômetros, dirigindo a maior parte do tempo. Não é uma quilometragem pequena para você fazer em 10 meses, que foi a duração da minha campanha. E fui eleito, para surpresa da maioria e até minha mesmo, né? Porque a minha previsão era terminar num honroso 3º lugar. Segundo o Datafolha. Exatamente. Num honroso... a ideia era essa, 12%. Eu lembro. Que nós iríamos. E a minha surpresa, eu acho que primeiro foi essa, né, durante a campanha, de ter sido o primeiro colocado, tanto no primeiro turno e depois no segundo turno, com quase 72% dos votos. E depois a minha surpresa, aí no sentido negativo, foi enxergar a calamidade que estava a máquina pública. Porque o PT, uma das coisas que ele faz é não dar transparência. Eu não tive período de transição. Eu ganhei a eleição no dia 28 de outubro de 2018, num domingo, e no dia 29 você já começa a transição. Adivinha se eles abriram algum dado para a minha equipe? Zero. A única coisa que eles disponibilizaram é o que está no portal da transparência. Então nós já ficamos com a pulga atrás da orelha, né? Se não estão abrindo é porque está ruim. E aí chegou dia 2 de janeiro, quando eu tomei posse, aí nós já tínhamos a senha do computador, vamos dizer assim, para ver. Aí é que nós vimos como a situação era muito pior do que nós imaginávamos. Foi um baque. Aí foi um baque. E aí as pessoas falaram, isso aqui não tem solução não, né? Você está comandando o Titanic, você vai para o fundo, isso aqui não tem solução. Mas eu falei, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Tudo ajuda. E graças a Deus, com boa vontade, com equipe muito competente, com gente comprometida, nós fomos corrigindo passo a passo os problemas que nós tínhamos. Levou muito tempo. O atraso no pagamento da folha, problema que durou 6 anos aqui em Minas. Eu levei 2 anos e 8 meses para poder voltar a pagar em dia. Mas voltamos, né? Tem coisa que você não consegue consertar em 1 ano, em 2. Levamos mais tempo. Então, muita coisa em Minas, como as estradas, não dá para você consertar em 4 anos. Nós vamos ficar mais 4 anos aí recuperando as estradas. É um estado do tamanho da França, que tem a maior malha viária do Brasil, vai levar tempo para recuperar. Você não tem dinheiro, e não é só dinheiro, tem hora que você não tem gente para poder fazer também. Não adianta só ter o recurso. Mas está caminhando. Então, eu acho que o grande susto foi você ver que... Né? A herança terrível do PT. Mas, governador, isso é tão claro para todos nós mineiros, que nem o pessoal que votou no Lula se arriscou a trazer o PT para dentro de Minas Gerais votando no Calil. Porque, segundo a gente apurou com o primeiro turno, nós vimos que quem votou no Lula em Minas Gerais, segundo os resultados, votou no senhor. Porque tem um pânico, porque sabe o que foi a gestão do PT dentro de Minas Gerais. E o PT em Minas Gerais ficou decretado que não volta. Não volta porque a gente entendeu. Então, eu queria saber do senhor o que seria a volta do PT para o Brasil. O senhor acredita que para Minas poderia implicar alguma espécie de retrocesso? Ou a nível nacional também, já pegando esse gancho que quem vota no Lula não quis votar no candidato dele em Minas para garantir que o PT, que é a esquerda que destrói, não voltasse para dentro de Minas, mas está querendo dar essa oportunidade para poder governar o Brasil. Não tem nem sentido. Eu vejo que o governo PT em Minas é uma unanimidade que foi o pior da história e que aqui em Minas criou-se, né, essa aversão ao PT. Tanto é que me estranha muito que o candidato Lula não anda com Fernando Pimentel aqui, né? Devia andar com ele a tiracolo. Vocês concordam? Queima né? filme.
Queima filme, melhor não. Com a Dilma, que também é mineira, não é isso? Deveria estar andando. São grandes expoentes do PT. Por que eles escondem? É estranho, né? Não deveriam estar escondendo. Agora, o PT aqui foi um desastre do começo ao fim. Agora, o PT no Brasil, ele começou o primeiro governo dele, eles estiveram há 14 anos, né? Começou o primeiro governo dele com o candidato Lula, e foi como se alguém começasse um casamento com um bilhete premiado da loteria. Vai ficar muito fácil comprar uma casa, vai ficar muito fácil comprar um carro novo, fazer viagem. Vocês concordam? Não fica? O que o Lula fez foi isso. Ele pegou um Brasil arrumado pelo Fernando Henrique Cardoso lá atrás. O boom das commodities. O boom das commodities, a descoberta do pré-sal, a estabilidade do real. A estabilidade ficou definido logo ali no governo dele que nós iríamos sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Então, só notícias boas, né? Por isso que eu falo, ele foi premiado. Agora, tem muita gente que ganha na loteria e fica pobre, que acaba com tudo. Foi o que o PT fez com o Brasil. Teve tudo para aplicar bem os recursos. E o que o PT fez, ficando 14 anos no governo federal? Fabricou a maior recessão da história do Brasil, 2015-16. Durante o ano de 2020, nós tivemos recessão no Brasil com o Bolsonaro, mas o mundo estava em recessão por causa da pandemia. Sim. Agora, em 2015-16, o mundo crescia e o Brasil afundava. É como se o nível da maré, da água subisse, todo navio sobe. O do Brasil virou submarino naquele momento. Em vez de acompanhar o nível, afundou. Então, o que o PT fez aqui no Brasil é algo meio que inédito. Está todo mundo indo num caminho. Você vai no caminho contrário. Por causa de quê? Corrupção, escândalo, gente incompetente e por aí vai. Isso é muito importante frisar, que não é apenas, e eu ponho todas as aspas no apenas, que para mim é um absurdo, foi apenas a corrupção. A gente está falando de uma má gestão perante um plano de governo que nesse momento não nos é apresentado, mas um plano de governo que fracassou no mundo inteiro. Seria interessante a gente revisar também os números do Chile, o Boric caindo 13% de aprovações no seu primeiro ano de mandato, onde é o ano da lua de mel, onde na Colômbia o Petro está pedindo para as pessoas não tirarem os dólares do país, porque eles têm medo do plano que é o governo. O senhor teme isso para o Brasil? Essa é a questão. O PT fala aí da picanha, né? Ele só não falou o tipo de picanha que ele quer fornecer, né? Acho que a maioria das pessoas, quando escutam picanha, pensam numa picanha suína, bovina. Mas o que está acontecendo nesses países aí, né, principalmente na Venezuela, na Argentina, e nos outros vai ser questão de tempo, é picanha felina e canina, né? Só não especificaram o tipo, porque na Venezuela você já não encontra animal de estimação mais. As pessoas passando fome. O venezuelano médio emagreceu mais de 15 quilos nos últimos anos, porque ele é obrigado, não que ele queira, né, a fazer um regime que não fica muito longe daqueles dos campos de concentração, não, né? Eu queria aproveitar essa fala, porque a gente sabe do desastre econômico dos nossos países vizinhos. Todo mundo sabe. E a gente está vivendo, o senhor falou, o PT lá atrás pegou o país com um cenário muito favorável e o PT conseguiu destruir esse panorama tão bom. A gente agora vive o contrário. Apesar da pandemia e apesar da guerra, o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está conseguindo ascender, apesar do mundo estar ruindo, né? Então a gente tem um cenário muito desfavorável. Então vamos olhar para o que está bom. O Brasil está bom, né? A gente está no momento de atrair investimento, de chamar o povo. Os números indicam isso. Semana de deflação. Então, o que nós queremos agora, que eu vejo que o governador propõe isso o tempo inteiro nas redes.
vamos olhar para os dados econômicos e vamos persistir, vamos continuar nesse caminho rumo à prosperidade. E eu acho que é isso que a Bárbara quis dizer quando ela alertou sobre esse retrocesso. A gente tem na máquina federal, por exemplo, pessoas muito técnicas, como o senhor bem falou. Então temos o Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto no Banco Central, a Daniela na Caixa Econômica. Gente competente. Gente competente de carreira que está contribuindo, dando a sua contribuição para a nação. Não precisavam, né? Assim como o senhor, um governador voluntário. Então, se o PT assume, ele troca essa máquina pública inteira, ele vai lotear. Vai pôr só a companheirada lá. Exato. Gente que então, não tem só qualificação nessa e que vai estar lá para distribuir favor para o restante da companheirada. Exato. Então, só nessa transferência de tirar pessoas técnicas para colocar gente que possivelmente é corrupta ou não são bons gestores, o Brasil já perde muito tempo. Muito. E a gente não está na hora de perder tempo, né? A gente está na hora de ganhar tempo e essa concorrência está favorável para a gente. A gente tem um panorama econômico tão bom. Eu acho que fiz uma live recente com o Paulo Webel, que trabalhou na Secretaria de Desburocratização, muito competente, e ele fez prestou um serviço enorme para mim, porque o governo, eu acho, federal não é um bom comunicador de sucessos, né? Então eles fazem muito, mas eles não divulgam tanto. Então ele me contou feitos maravilhosos do Ministério da Economia, do Ministério da Digitalização e da Desburocratização. E eu acho que o senhor tem muito a ensinar até a eles, porque o senhor fala a língua do povo e conecta com o povo, dizendo tudo que foi feito. Então, vamos aproveitar esse momento aqui, né, para falar para esse povo, para esse cidadão mineiro, e não só mineiro, que está nos ouvindo, né, o que a gente precisa. A gente precisa manter o governo, esse mandato, porque são 4 anos, né? Afinal de contas, são 4 anos. 4 anos. E se for o outro candidato, serão quantos? A gente não sabe, né? É verdade. Exato, porque eles geralmente entram e agarram, né? Se fixam ali que Exatamente. começam a ameaçar, né? Nós temos de lembrar também que eles adotam práticas de intimidação, né? Aqui em Minas nós tivemos um prefeito que nessa ocasião em que as prefeituras começaram a quebrar, ele era o presidente da MM, o Gilvan Lacerda, prefeito de Moema. Ele foi nas rádios, nos jornais falar, as prefeituras estão quebrando por causa do PT aqui em Minas Gerais, que não paga aquilo que é direito das prefeituras. Aí sabe o que o PT fez? Governo Pimentel mandou 20, 30 carros das forças de segurança, das polícias, com homens fortemente armados, invadir a prefeitura onde ele era o prefeito, lá em Moema. Meu Deus. Como se ele fosse, né, um corrupto, como se tivesse algum escândalo lá. Nada foi apurado, mas era para intimidá-lo. Então, o PT é capaz desse tipo de coisa. E fala que não são truculentos, que são da paz e do amor, né? Só quem não conhece. É o ódio do bem. Exato. Inclusive, o senhor governador, o senhor Tabita, do Fora da Espiral, o senhor recebeu recentemente uma intimidação do candidato do PT. Né? Como que o senhor recebeu esse vídeo, essa notícia, e o que o senhor espera agora alinhado com o governo do Jair Bolsonaro? Inclusive, assim, eu até separei uma pergunta para falar, mas eu acho que a gente já abordou muito essa questão de ajuste de contas, né? A gente tem um estado, exemplo, no país, que é Santa Catarina, que é um estado que nunca teve um governo de esquerda. O PT nunca governou Santa Catarina, e é um estado exemplo. O maior IDH do Brasil. Exatamente. É Santa Catarina, maior expectativa de vida. A população mais armada está lá, né, inclusive. Mais bem educada. E eu sempre cito uma coisa de Santa Catarina, que talvez você nunca usou. Santa Catarina nunca foi beneficiada com a instalação de estatais. Lá não tem Petrobras, lá não tem Vale, não tem matriz do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não tem nada. Lá tem gente boa que trabalha, que faz diferença, que é o que nós precisamos, não é? Sim. Porque fica muito essa ideia no Brasil de que precisa levar uma estatal, precisa levar isso, aquilo. Santa Catarina não tem. E é o estado com melhor IDH. Exatamente, e é um estado muito seguro, né? É um exemplo, inclusive com relação à economia também, né? Que é o motor de qualquer governo, seja de estado, seja do Brasil também.
E assim, eu até queria pedir o senhor para comentar brevemente, assim, como que foi esse ajuste de contas, o atraso, com certeza a gente já comentou que foi um baque, né? O senhor pegar os servidores públicos com os salários atrasados, né? Teve muito déficit, assim, que veio como herança do PT também. E eu queria também saber como foi essa adesão ao regime de recuperação fiscal, né? E como que está a situação atual e como que o governo, né, o presidente Bolsonaro foi essencial para o senhor conseguir colocar a casa em ordem. Bom, nós tivemos, completando o que nós estávamos falando, o presidente está praticamente há quase 4 anos à frente do governo federal. Só que ele só teve um ano normal. Exatamente. Só o primeiro, 2019. Ele teve 2 anos de pandemia e esse ano nós ainda tivemos a guerra da Ucrânia. E o mundo inteiro teve inflação, inclusive maior do que o Brasil, né? O mundo inteiro sofreu com a pandemia. O Brasil, idem. Mas eu posso te dizer o seguinte, hoje as cidades de Minas têm recurso para estar investindo, porque na minha gestão, nós estamos pagando, vamos dizer, o salário do mês e ainda estamos pagando o salário que o PT não pagou lá atrás, para todos os prefeitos. Então, toda a prefeitura de Minas hoje tem um recurso extra que tem possibilitado ela fazer investimentos. E vários prefeitos, não vou dizer que são todos, cada prefeitura tem aí uma situação diferente, mas eu gosto de citar um prefeito que é um exemplo aqui em Minas Gerais, que é o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto. Primeiro, até pelo dinamismo dele aos 88 anos de idade. Ele subiu no palanque a semana passada comigo, lá em Montes Claros. Se você encontrar, você acha que tem 68, ele tem 88 anos. Então, um exemplo de pessoa, de vitalidade. Ele está fazendo, lá em Montes Claros, com esses recursos, pavimentação de estrada rural. Isso tem um impacto gigantesco. Em vez do proprietário rural levar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ele vai levar 20 minutos. Em vez da caminhonete dele, do veículo ir chacoalhando, amassando a fruta, a produção dele, danificando, não vai danificar mais. Se tem lá uma cachoeira bonita, que nós falamos, dá para alguém fazer uma pousada que as pessoas vão lá, sabe? A estrada é pavimentada. Eu não vou precisar ter um carro apropriado, uma picape, para poder estar passando ali. Então, isso está acontecendo lá. E isso, né, significa que ele está contratando gente para fazer essas estradas. Isso movimenta a economia e traz esses benefícios. Então, hoje as prefeituras de Minas estão numa situação que permite algumas, como Montes Claros, fazer grandes investimentos e outros investimentos menores. Asfaltar uma rua que precisa, etc. E isso é muito bom, que movimenta a economia. Você comprou asfalto, tem consumo de pedra, tem consumo de derivados do petróleo, etc. E Minas precisa continuar nesse círculo virtuoso e precisa do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal foi muito mal, como que eu diria, falsamente dito durante a campanha, que ele é prejudicial. Em resumo, ele é mais ou menos o seguinte, como se um de nós aqui tivesse uma dívida de 10 mil. Aí o credor propõe, você pode pagar em 10 pagamentos de 1.000 ou em 50 pagamentos de 200. Qual que é melhor? Para mim é 50 de 200. Vocês concordam que todo mês eu vou ficar com uma folga ali de R$800? Sim. No mês dá para me comprar tinta e repintar a minha casa. Vocês concordam? Sim. No outro mês dá para mim comprar lá uma coisa que o meu filho precisa para a escola. Vocês concordam? No outro mês dá para mim comprar lá um medicamento que alguém ficou doente. Então, quando você tem recurso, você consegue investir mais na infraestrutura,
na saúde, na educação. O raciocínio com o Estado é exatamente o mesmo. Então, o que nós já conseguimos com o regime é isso. Em vez de pagar em 5 anos a dívida de 50 bilhões, 10 bi por ano, nós vamos pagar em 30. E isso é que vai permitir o Estado dar reajuste para o servidor, Investir. fazer novos concursos, investir e levar o desenvolvimento econômico adiante. Diferentemente do que o PT, que quer que o nosso governo dê errado, que Minas dê errado, falou durante a campanha toda e que continua falando. Inclusive ameaçando, né? Inclusive Minas Gerais. ameaçando. Eu só queria aproveitar rapidamente, o senhor falou, inclusive, que pegou o Estado, além de quebrado economicamente, moralmente quebrado, né? E eu gostaria de ouvir o senhor, rapidamente, sobre as políticas públicas relacionadas à ideologia de gênero, né? Que estão a todo vapor, assim, no nosso país. E a esquerda, né? Ou seja, o PSOL junto com o PT, né? Eles têm avançado essa pauta cada vez mais, introduzindo ela sorrateiramente na nossa cultura. E como o Paulo Figueiredo gosta muito de falar, a política é rir abaixo da cultura. Então, a pauta ideologia de gênero já chegou na política. Eu sei que o senhor, inclusive, já chegou a vetar um projeto relacionado a isso. E o objetivo dessa pauta é destruir, né, o conceito de família tradicional, acabar com o conceito do que é ser macho, do que é ser fêmea, e trazer muita confusão para a cabeça das nossas crianças. Corajosamente, novamente, o senhor vetou um projeto de lei que abria portas para a ideologia de gênero no nosso estado. E eu gostaria de saber o que o senhor tem vivenciado assim na prática, porque a gente já comentou que faltava merenda nas escolas, né, que a situação não estava legal com relação à economia. Eu queria saber com relação à educação e a essa doutrinação também. Eu quero, assim, primeiro deixar claro que o meu foco foi resolver aquilo que era fundamental. Não dá para uma criança ir numa escola que está desmoronando, né? Nós tínhamos escolas aqui em Minas que estavam caindo. Reformamos já 1.400 escolas. Não dá para uma criança ir numa escola sem ter uma merenda adequada. Fizemos a merenda. E essas questões nós acompanhamos, vimos esse projeto da Assembleia Legislativa que nos preocupou muito, tanto é que eu vetei. E eu sou da opinião seguinte: criança tem de estar na escola para aprender matemática, português, geografia, história. E nós temos de ser uma sociedade tolerante. A criança, à medida que ela amadurecer, na adolescência, etc., ela vai definir o que ela quer ser. Não é professor que ensina isso, não. Nós precisamos de professor para nos ensinar a dormir? Não. Não. Nós precisamos de professor para nos ensinar a fazer xixi? Não. Tem coisa que nós aprendemos por nós mesmos, não é isso? Então, Sim. Eu sou dessa opinião aí. Você vai aprender na hora certa. O Estado não tem de entrar na vida das pessoas para falar: você tem de ir para essa religião A, B ou C. Ou você tem de ter uma postura sexual A, B, C ou D. Não tem. Exatamente. Isso é livre-arbítrio. E as pessoas têm livre-arbítrio, geralmente da adolescência em diante. Então, é totalmente errado você forçar algo que a criança não está preparada. Isso tem de acontecer naturalmente e, independente da escolha da criança, você respeitar. Não é isso? Sim. Então, nós temos de criar uma sociedade tolerante e não uma sociedade que quer direcionar as coisas no momento totalmente inadequado e ensinando algo que não precisa. É verdade. Perfeito. Né? A espécie humana, pelo que eu acompanho, tem 1 milhão de anos. Sobrevivemos. Como civilizados, nós temos aí 4, 5 mil anos a nossa civilização humana. E nunca teve isso. Por que vai precisar disso agora? Controle. Não é? Esse controle, essa imposição, né? É o Estado entrar onde não deveria. Vamos melhorar o português, vamos melhorar a matemática. Tem muito que avançar aí. Exatamente. E deixar essas outras coisas que são pessoais para cada um resolver. Até para o O papai, seu. para a mamãe, a Isso. família lidar com religião, sexualidade
que é onde os pais precisam estar sempre presentes na vida dos seus filhos. É sobre isso, governador. Isso, Muito gente, boa sua eu fala. preciso agora encaminhar para o fim, que a assessora do Zema já me falou, e a gente tem um depoimento aqui, governador, de uma pessoa que sofreu na pele essa regulamentação exagerada do PT e essa interferência do Estado na vida do microempreendedor. Então, a Alciene, ela representa um Mães de Direito e ela teve um negócio familiar destruído e ela vai contar, resumidamente, tá, Lu, o que aconteceu e como que representa que o senhor não ter convergência nenhuma com o governo PT. Sou Luciene, eu sou do movimento Mães Direitas, somos muitas mães, temos mães empreendedoras também e eu também sou uma mãe empreendedora. Eu estou trazendo aqui um depoimento de algo que aconteceu comigo em 2009, era o governo Lula. E eu tinha uma empresa no ramo de tecnologia, fabricava equipamentos, e de repente surgiu uma regulação, uma burocracia no meu negócio, né, que praticamente impediu que eu trabalhasse, impediu que eu fabricasse o que eu fabricava, impediu que eu trabalhasse da forma como eu trabalhava, né, e um prejuízo imenso para o país. Milhões de equipamentos que estavam em uso nas empresas, né, que as empresas tinham comprado, eram perdidas e, obviamente, eu que fabricava, o meu estoque também foi por água abaixo. Né? Então, tudo que eu tinha em estoque, os clientes que eu tinha, que me pagavam mensalmente, tudo foi perdido, tudo foi por água abaixo, por uma burocracia. Bom, o que mais me chamou a atenção foi a forma como o governo fez isso. Ele fez isso de uma forma muito autoritária, ou seja, sem ouvir o mercado, sem ouvir as pessoas que operam o mercado, sem ouvir o parlamento, foi através de uma portaria, de uma forma muito incompetente. Eles criaram uma normativa técnica sem conhecimento técnico, cometendo erros tão graves que levavam a obrigações impossíveis por parte de quem fabricava e até mesmo por parte de quem usava. Bom, também muito irresponsável. Foi um prejuízo tão grande ao país, né? O dinheiro que se jogou fora, até mesmo ambiental. Imagina quantos equipamentos, quantos milhões de equipamentos estavam em uso e imediatamente deixaram de ser usados, viraram lixo eletrônico, né? Tudo para beneficiar uma única empresa. Com certeza tinha alguém que seria que eu beneficiado. Demorei 2 anos para descobrir. Eu descobri que a maior operadora do meu segmento no Brasil, ela tinha uma patente. Bom, isso me prejudicou o meu setor, prejudicou os meus funcionários, né? Prejudicou também qualquer outra pequena empresa que também usava aquele produto. Para o senhor ter uma ideia, o produto que eu vendia na época, hoje custa aí em torno de R$1.000, R$2.000. Na época chegou a custar R$15.000 um produto desse, né? Então, pequena empresa, quando via a obrigatoriedade, acima de 10 funcionários, era obrigatório. Ele olhava e falava assim, não, eu tenho 12, eu vou demitir 2. Eu fico menor, mas eu não vou correr esse risco, eu não vou pagar esse dinheiro. Eles diziam que era para ajudar os trabalhadores. Essa medida toda foi feita assim. Eu fiquei durante muitos anos indo quase que semanalmente em Brasília para tentar resolver, né? Eu achava que era uma questão de falta de conhecimento dos técnicos do governo. Eu não imaginava que tinha alguém com patente, né, que tinha alguma coisa por trás. Mas eu percebi que, com o passar do tempo, né, eu indo a Brasília, com quem que eu ia debater? Com a MST, que nada tinha a ver com a questão técnica e verdadeira, né, que eu estava tentando resolver ali. Bom, então, se passaram 12 anos, esse é o principal depoimento que eu queria deixar. Passei pelo governo Lula, Dilma, Temer, e foi no governo Bolsonaro que eu mandei um e-mail e fui recebida, fui ouvida após a Lei de Liberdade Econômica e eu tive a oportunidade de participar. Gente, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente teve oportunidade, eu sou uma pequena empresa, né, de conversar com quem decide no governo, sentar na mesma mesa. A gente foi ouvido, assim, sinceramente, ouvidos também empresas maiores, né, do mercado, todo mundo que operava o setor, né, ele foi ouvido, e a questão foi solucionada no ano passado. Então, permitindo de volta inovação, que novas empresas surgissem. Nós aqui em Belo Horizonte mesmo temos empresas que surgiram depois disso, né, e se eu tivesse ficado calado, nada disso tinha acontecido.
Bom, então eu vi o interesse real de desburocratizar, e eu vejo isso também no seu governo. E eu queria que o senhor comentasse aqui, né, depois de eu contar essa história, né, como empresário e também como governador. Nós temos dois lados, temos que fazer uma escolha. De um lado, nós temos um governo que, eu, pelo menos pelo meu histórico, eu vejo que é um governo que atrapalha a vida do empresário. Isso é vida real, não é só trabalho, é a nossa casa também, é o nosso sustento, né? E, do outro lado, nós temos um presidente que está aí resolvendo problemas, resolveu o meu problema. Então, eu queria que o senhor comentasse isso e como que as pessoas devem enxergar. Quem está lá na casa dela, como eu estava em 2009, sem preocupar com política, né? Mas que tem um pequeno empreendimento, o que ela deve pensar? Eu acho que tem um fato que ilustra bem isso que você mencionou. Não é exatamente ele não, mas que só serviu para atrapalhar a nossa vida. A minha atrapalha até hoje. E acho que quem está nos acompanhando já teve esse problema já. Que também surgiu no PT, né? Com certeza alguém foi beneficiado, que é a tomada de 3 pinos. Né? No mundo inteiro tem padrão, né? E aqui no Brasil o PT conseguiu inventar uma coisa para beneficiar alguém. Que não foi o povo. Que não foi o povo, não é isso? Nunca é. Você começou a comprar um eletrodoméstico que não servia na sua casa, não é? Então, é um total desconexão com a realidade, com as necessidades das pessoas, que foi, na minha opinião, o que aconteceu com você. E deve ter tido má fé, eu penso. É a mesma coisa que amanhã um novo governo PT, que Deus queira não tenha, falar assim, ó, a partir de agora, panela só pode ser vendida se tiver essa composição metálica e só um fabricante que tem, que é amigo do rei. Aí os outros quebram e o amigo do rei toma conta do mercado e faz doações para o PT, faz doações para os políticos do PT. A coisa funciona bem nessa linha que foi o que aconteceu com você. Ninguém consegue fabricar aquela panela, exceto aquela empresa que está contribuindo com os poderosos. As empresas amigas, né? As empresas amigas. Então, o que fizeram no passado, prejudicando muitos, gerando desemprego, fazendo muitas empresas fecharem as portas, foi semelhante a isso. E nós temos de lembrar o seguinte, o Estado, ele tem que ser igual um juiz de futebol. Ele tem de apitar falta, saber se foi gol, se estava impedido ou não. Agora, o juiz não marca gol, não defende pênalti. E o que acontece no governo PT é esse. Em vez de só regulamentar, ele começa a direcionar quem vai ganhar e quem vai perder. E um juiz tem que ser imparcial. Bom, eu acho que agora a gente está caminhando para encerrar, infelizmente, a gente teria muita coisa para falar. E eu queria pessoalmente agradecer a sua contribuição como voluntário no governo. Eu acho que a gente precisa de mais cidadãos que tenham essa consciência cívica. E é muito importante relembrar todo mundo que está nos assistindo da sua total convergência com o governo federal hoje, né? O senhor é um adepto ao liberalismo, né? Abre mão de status, né? Não mora naquele palácio, abre mão de poder porque incentiva as privatizações e chama o empresariado para as obras, né, de infraestrutura, assim como o governo tem feito com o marco de saneamento, com o marco das ferrovias, com o marco das startups. É o seu modus operandi, é envolver as empresas, estimular o empreendedorismo, gerar empregos e não inchar a máquina. Então, eu queria que o senhor continuasse nessa contribuição para a vida pública. Não sei se está nos seus planos, mas inclusive recebi várias perguntas no meu direct falando, pergunta para o Zema se ele vai se candidatar a presidente algum dia, porque a gente precisa de uma figura assim. Não sei se está nos seus planos, mas eu acho que realmente a sua contribuição foi fundamental para o nosso Estado e isso foi comprovado na sua reeleição no primeiro turno pela grande maioria dos mineiros. Obrigada em nome das meninas também, por ceder seu tempo. Zema, agradeço também para poder só afirmar que o que eu vejo no senhor é um empresário que caiu na política e está fazendo uma gestão da nossa vida pública
Então, também agradeço em nome dos mineiros. Temos muito orgulho do senhor e esperamos que o senhor não abandone a vida política, a qual o senhor parece que nasceu para isso. Muito satisfeito de participar aqui com vocês. E mais 4 anos nós estaremos aí. Muito bom. É Como nóis. você- 4 anos é nóis. Estamos muito bem. E concluindo aqui, eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro. Vocês concordam? Sim. A casa está arrumada. É isso aí. Não está? A dívida não está paga, não, mas ela está bem administrada já. Os projetos estão em andamento. As reformas das escolas, a recuperação das estradas, melhores equipamentos para as forças de segurança, e a construção dos hospitais regionais já está encaminhada, tem recurso. O Rodoanel aqui em Belo Horizonte já tem recurso, já foi concedido. Então, tudo está pronto para acontecer e Minas Gerais ter 4 anos muito melhor do que esses últimos 4 anos. Eu acho Amém. que é o que nós teremos aqui. Queremos que Minas continue avançando, já está avançando num ritmo bem superior ao Brasil. Porque temos aí, infelizmente, muitos governadores que acabam dificultando a vida de quem quer trabalhar, de quem quer produzir. E aqui em Minas o que nós queremos é facilitar. E precisamos de um governo federal que facilite. E nós sabemos que o governo Bolsonaro tem simplificado a vida de quem quer trabalhar. E não infernizado como aconteceu com você. Não é isso? É isso mesmo. Então vamos torcer para que dia 30 tenhamos um presidente que vai construir o futuro e não um presidente que vai voltar para o passado. Amém. Se Deus Não é quiser. isso? Muito Muito obrigada, obrigada. governador Prazer Luciano. foi Obrigada quem Obrigada, assistiu. maravilhoso.